Bom dia, ciclo EJA 3. Estamos iniciando o mês de dezembro, o último mês do ano letivo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos se organizar direitinho para terminar, cumprir as atividades. Vocês entregam a apostila de novembro e aí recebem a de dezembro e, se Deus quiser, serão aprovados. Vamos à luta agora, começando, fazendo a primeira atividade do mês de novembro. O assunto de hoje é o espaço colonial do Nordeste, certo? É um assunto bem legal, vocês entenderem, como é que se deu o processo histórico inicial do Nordeste brasileiro, certo, pessoal? Prestem atenção. O passado colonial deixou marcas no espaço nordestino. Elas permanecem nas paisagens de cidades como São Luís, Recife, Salvador, João Pessoa, você for lá no centro histórico, de arquitetura colonial, assim como na existência de latifúndios, canaviais e usinas produtoras de açúcar, ok? Após a chegada dos europeus às terras americanas, no século XVI, a fundação de vilas e cidades se deu ao longo do litoral do atual território do Nordeste, certo? Então, ao longo do litoral nordestino, você tem aí a formação de vilas, A primeira cidade, a cidade de Salvador, capital da Bahia, é um exemplo disso aí, certo, pessoal? A construção dos primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino resultou da preocupação dos colonizadores com a defesa do território. Esses núcleos constituíam portos naturais pelos quais eram enviados para a metrópole pau-brasil e, posteriormente, a cana-de-açúcar e outros produtos. Era também por esses portos que chegavam os utensílios vindos da Europa, para serem usados nos engenhos e nas casas dos senhores, certo, pessoal? Então, tá aí, ó. Ao longo do século XVI, a organização do espaço nordestino esteve relacionada à economia canavieira, que proporcionou poder político e econômico à região no período colonial. Estão vendo aqui um exemplo, ó, certo? Aqui na cidade de Salvador, tá vendo? Um exemplo desse modelo colonial de arquitetura, certo? A organização do espaço. Vamos tratar disso agora, do espaço nordestino. Alguns aspectos socioeconômicos ligados à produção açucareira no período colonial marcaram a organização do espaço da região, que corresponde ao atual território do Nordeste. Quais? Vejam bem. O desenvolvimento de monocultura, isto é, cultivo de apenas um produto, nesse caso a cana-de-açúcar, certo? A cana-de-açúcar, ela se apresenta no espaço geográfico desde aquele período, Você observar o litoral nordestino, ele é muito, vamos dizer, contemplado com esse tipo de atividade, até hoje, A formação de latifúndios, ou seja, concentração de grandes áreas de cultivo destinadas à plantação de cana-de-açúcar. Os latifúndios, O que é o latifúndio? Grande propriedade de terra, certo? Destinada a um tipo só de cultura, certo? No caso aí, a cana-de-açúcar, certo, pessoal? Trabalho com pessoas escravizadas trazidas da África. Então, é outra coisa marcante no espaço geográfico brasileiro, espaço colonial, certo? As pessoas que eram trazidas da África para serem escravizadas, trabalharem nas fazendas de cana-de-açúcar, nas grandes propriedades, certo? Então, são esses três tópicos importantes sobre a organização do espaço paraibano e nordestino. Alguns fatores naturais também contribuíram para o desenvolvimento dos canaviais nessa região do país. O clima tropical, é claro, nosso clima é um fator preponderante, O solo fértil, o massapê, o solo próprio para a cana-de-açúcar, o massapê, a proximidade com o mar, com certeza, a proximidade facilitou o transporte, o escoamento, do açúcar, da cana-de-açúcar. Proximidade de uma via de transporte usada para levar o açúcar aos mercados europeus e receber os escravizados vindos da África, certo? Então, vinham os escravizados da África e saía daqui a cana-de-açúcar para a Europa. Quer dizer, a proximidade com o mar deu, assim, esse fator, vamos dizer, favorável para esse processo aí.
A criação de gado foi outra atividade econômica desenvolvida no Nordeste, inicialmente relacionada à produção de cana-de-açúcar, né? Os bois eram usados nos engenhos como animais de tração e de transporte de cana-de-açúcar, além de constituírem fonte de abastecimento de carnes e couro, ou seja, né, tanto serviam de alimento, né, a pecuária, no caso, como de transporte dos produtos que saíam daqui dos engenhos. Posteriormente, esses animais passaram a ser criados em áreas descampadas e distantes do litoral, onde as condições do clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Okay? A decadência econômica do Nordeste, aí o processo de decadência. Né? No final do século XVII, a agricultura canaveira do Nordeste entrou em crise, principalmente com a concorrência, né, da produção das Antilhas, que com preços mais baixos conquistaram o mercado europeu de açúcar. No século XIX, o cultivo do algodão sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, constituindo mais um elemento da decadência econômica da região nordestina. Enquanto as tradicionais atividades agrícolas do Nordeste entravam em declínio, a mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvida nas áreas do Centro-Sul, né? Nas Minas Gerais, né? Naquela região do Centro-Oeste, ou seja, naquela época chamada Centro-Sul, transformando-os em polos de maior importância econômica e estimulando a migração da população para essas áreas. Quer dizer, parte das pessoas foram em busca de melhorar de vida nessas áreas, a migração, né? Então, pessoal, as questões estão aqui, certo? São 4 questões inicialmente, certo, Eja? Prestem atenção. A primeira questão diz: de que resultou a construção dos primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino? Né? Tem lá o resultado, né? Disso aí, certo? 2. Quais aspectos socioeconômicos ligados à produção açucareira marcaram a organização do espaço nordestino ao longo do século XVI? Tem lá os 3 aspectos que eu abordei, né? Certo? Está lá, certo? Observem lá os aspectos econômicos. O 3, quais fatores naturais contribuíram para o desenvolvimento da cana-de-açúcar no Nordeste? Tem lá os fatores naturais que eu falei, né? Um deles, no exemplo, eu falei do solo, massapê. Tem outros lá, observem lá que tem lá, vejam no texto. 4. O que houve com o algodão nordestino do século XIX? Né? Foi que houve com o algodão? Está lá no finalzinho já do texto lá, observe. Ok, pessoal? Bom estudo, boa semana e boa sorte. Valeu mesmo, hein, pessoal? Valeu, tudo de bom. Estudem, certo? E vamos lá.